Eu sei que aqui na juventude tem alguns advogados, né? Quem é advogado aqui? Levanta a mão. 1, 2... Cadê o Luiz? Não está aí, não? Tem mais algum que eu não estou vendo? Érica, Juliana. Cadê? Estou meio cego, mas não estou vendo mais ninguém. Pessoal que está estudando direito. Alguém está estudando direito aqui? Renan? Só o Renan? Ok. Tem alguém que levantou a mão aí na ponta, né? Está estudando direito também. Então vai entender o que eu estou falando. Vocês que estão estudando direito ou que são advogados, sabem como funciona um julgamento? De maneira bem simples, né? Você tem a parte que é acusada, aquela parte que acusa, a pessoa que está acusando, um advogado, né? E a parte que está defendendo. O réu, aquele que acusa, aquele que defende. E o mais importante, um juiz, para trazer ali o veredito, para trazer aquilo que foi definido como correto a se fazer, como uma punição justa àquele que ofendeu. Todo mundo já viu um filme que tem um tribunal, né? Eu gosto desse tipo de filme, em que tem esses julgamentos, em que você tem um bom advogado argumentando, um réu que está sendo acusado de algum crime, de algo errado que ele fez, e do outro lado você tem um advogado de defesa, que está ali para argumentar contra aquela acusação, para dizer por que talvez aquela pessoa não deva ser acusada daquela forma, ou quem sabe aquele castigo não seja justo, ou quem sabe aquele réu esteja sofrendo uma acusação que não seja justa e o castigo esteja desproporcional à sua ofensa. Todo mundo já viu uma cena dessa por aí, em filme, seja na faculdade estudando, para aqueles que já se formaram, para aqueles que estão estudando, vão passar por simulações assim, né? Eu sei que isso rola na faculdade. E nós também enxergamos isso não só nos filmes, mas também no nosso dia a dia. A palavra diz que nós, muitas vezes, temos que trazer juízo às coisas que nós estamos examinando. Jesus vai falar isso em João capítulo 7, ele vai falar o seguinte: vocês têm que ver tudo, e vocês têm que julgar tudo, porque todo mundo julga em algum nível alguém ou alguma coisa, mas vocês não têm que julgar segundo a aparência. Vocês não podem julgar as pessoas ou as atitudes segundo a aparência ou o que parece ser. Vocês têm que julgar segundo a reta justiça. Jesus está chamando todos aqueles que estão observando ao seu redor as coisas que acontecem a fazer algum tipo de julgamento, mas não um julgamento para condenar segundo aquilo que a gente acha certo. Não condenar alguém segundo aquilo que a gente instituiu como o correto ou como a melhor maneira que devemos viver, mas sim segundo algo objetivamente correto. A reta justiça, aquilo que é correto por si só, independente da minha ou da sua opinião. O convite de Jesus é para aqueles que estavam ali pararem de apontar o dedo para os outros. Ele vai falar no Sermão do Monte, né? Você está olhando para o cisco no olho do irmão e não está vendo a trave no seu olho. Pare de julgar o seu irmão segundo aquilo que você entende como correto. Mas o seu julgamento, a sua avaliação, o seu critério deve ser sempre a reta justiça. Deve ser sempre aquilo que Deus revelou como correto e como a vontade dele. Então nós fazemos isso o tempo todo. Nós acusamos pessoas erradamente. Nós também somos acusados por pessoas injustamente. Todos já passaram por isso. Você ser acusado de algo que você não fez, ou talvez algo que você fez foi mal interpretado. Todo mundo aqui já passou por isso em algum nível. O problema é que quando nós somos acusados, a nossa tendência é sempre nos defender, em certo sentido, né? Nós temos que trazer sempre um contra-argumento, mostrar para aquela pessoa que não é bem assim, ou quem sabe tentar justificar o nosso erro legítimo com alguma desculpa. Vocês já fizeram isso alguma vez? Tenho certeza. A gente tenta encontrar alguma desculpa para desviar os olhares do nosso erro legítimo que está ali. Mas o que acontece quando alguém que não erra é acusado de alguma coisa? O que acontece quando alguém que não comete pecado é acusado de pecar segundo uma lei que ele mesmo instituiu? O que nós estamos vendo nesse texto aqui de João 5 é exatamente isso. Jesus está sendo acusado ali, está sendo perseguido, julgado e condenado por um grupo de religiosos que está vendo as suas atitudes e ensinos, que está vendo aquilo que ele está falando e fazendo e está trazendo condenação sobre ele. Está julgando como perverso aquilo que ele está fazendo e por isso estão perseguindo para matá-lo. Estão procurando matá-lo desde agora, com essa atitude de Jesus aqui. Mas antes da gente entrar no texto de fato, né? O que a gente viu até aqui? Nós estamos no capítulo 5 de João. Você deve pensar, então o capítulo 1 foi em janeiro desse ano. Lê do engano. Nós estamos estudando João desde o ano passado, janeiro.
e todo mês a gente explora um capítulo, ou até um pouco mais do que isso. Explora um capítulo não, uma parte dos capítulos, aí estamos avançando capítulo após capítulo, e nós falamos lá no capítulo 1 que João, o Evangelho de João está para nos apresentar Jesus. Jesus como o que ele é. Os evangelhos servem para isso, mas João deixa isso mais claro. Vamos lá comigo em João capítulo 1, versículo 1, para a gente lembrar desse texto. João capítulo 1, versículo 1. Está escrito: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui João está introduzindo o evangelho. Nós vamos falar a respeito da palavra. No princípio era a palavra, ou em outras versões, o verbo. Ele está falando de Jesus aqui. Nós meditamos lá no ano passado que Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. Ele é o verbo encarnado. Em outras palavras, ele é a vontade de Deus encarnada. Aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ordena, está encarnado em Jesus. É a pessoa de Jesus representando tudo aquilo que é a vontade de Deus. Ele é a lei do Senhor, ele é a palavra de Deus encarnada. João está apresentando essa doutrina aqui para a gente. Jesus é a palavra. E ele estava lá no princípio, ele estava lá no Gênesis. Ele, por meio dele, foram criadas todas as coisas. Deus disse, haja luz e houve luz. Quando Deus falava, quando Deus criava, Jesus estava ali também criando. Era por meio de Jesus que Deus criava todas as coisas. No versículo 14 aqui de João, capítulo 1 ainda, João vai falar algo para nós que é muito importante sobre o evangelho de João. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, aquele que é o Criador dos céus e terra junto com Deus Pai, aquele que criou todas as coisas, aquele que é a palavra de Deus, ele veio à terra, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Todos aqueles que viram Jesus, todos aqueles que leram a respeito de Cristo e encontraram com ele através da fé, todos esses viram a glória de Deus. Nós, cristãos, 2000 anos depois de Cristo, nós podemos ver a glória do Pai através de Jesus Cristo. Quando nós lemos a palavra, quando nós temos comunhão com Deus, nós estamos diante de um vislumbre da glória de Deus. Nós estamos diante da glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Então o capítulo 1 vai apresentar essas verdades para a gente. Jesus é Deus. Ele estava com Deus no princípio e ele é a palavra. Ele, mesmo sendo Deus, habitou entre nós como um homem. Ele veio em carne, habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, para manifestar a vontade de Deus no meio dos homens. E aí nós seguimos o Evangelho de João até o capítulo 2, em que Jesus começou a mostrar algumas coisas que o evangelista João vai chamar de sinais. Vocês lembram disso? O primeiro sinal, lá em Caná da Galileia, que ele transformou água em vinho no casamento. Lembram dessa pregação? Jesus transforma a água em vinho. O casamento acaba o vinho, o noivo fica preocupado, todos preocupados. Jesus pega aqueles tanques de purificação e transforma a água que estava ali dentro em vinho, para simbolizar que o sangue dele significa purificação de pecados. Ali é o primeiro sinal do que Jesus faria. Ali é o primeiro sinal do que Cristo faria na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. O segundo sinal, vocês lembram? Alguém lembra? De cabeça? Segundo sinal do Evangelho de João. Quem lembra? Pode colar. Depois da purificação, no sangue de Cristo, no capítulo 2. Ninguém? Vou ajudar vocês. No templo. É o texto seguinte. Jesus começa a purificar o templo. Agora ele está mostrando que o templo não pode servir para comércio, não pode servir para nada que desvie do sentido real do templo, que era a comunhão com Deus, com o homem. Comunhão de Deus com o homem, comunhão de Deus com o seu povo. Esse é considerado a primeira advertência de Cristo a respeito da doutrina, a respeito daquilo que Deus queria dos seres humanos. Ele limpa o templo, ele purifica todo o templo e diz: vocês que estão fazendo comércio aqui, não estão honrando o verdadeiro Deus, não estão respeitando a vontade de Deus que vocês tanto zelam. Vocês fizeram da casa de Deus um comércio. Vocês transformaram a casa de Deus em algo que não honra o Senhor. E aí nós seguimos para o capítulo 3, que Jesus vai conversar com Nicodemos, vai falar a respeito da salvação, e vai falar aquele versículo que a gente conhece tanto, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
No capítulo 4, Jesus vai se encontrar com a mulher samaritana, e aí vai falar a respeito da água da vida, vai falar a respeito da vida daquela mulher e das suas expectativas de um Salvador. E vai tentar explicar para aquela mulher que Deus não está procurando religiosos, mas está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que não adoram num monte específico, mas Deus está procurando verdadeiros adoradores, que não se preocupam tanto com a forma, e sim com o coração, e sim com a conversão verdadeira. E aí sim, depois de convertidos, e aí sim, depois que lavados pelo sangue de Cristo, nós nos preocupamos com o culto ao Senhor, nós nos preocupamos em como entregamos a adoração que é revelada na palavra. Jesus vai mostrar para aquela mulher que Deus está preocupado com o interior do homem, e não tanto com o exterior quanto ela pensava. E ele converte aquela mulher e todos aqueles que estavam ouvindo a sua pregação, e o texto vai seguindo. No capítulo 5, nós vemos aqui, deixa eu chegar no 5, nós vemos aqui que Jesus realizou um milagre no tanque de Betesda. Nós falamos da última vez desse milagre. Havia um paralítico há 38 anos ali, e Jesus encontra com aquele homem, sobe para Jerusalém, provavelmente para a festa do sábado, né? Que era comemorado o sábado lá em Jerusalém. Jesus estava em direção a essa celebração e passa pelo tanque de Betesda, em que ficavam muitos paralíticos, pessoas que tinham deficiência, com a esperança de se curarem naquele tanque, mergulhando naquele tanque. E Jesus cura o homem e depois vai embora. E a gente fica um pouco sem entender o que Jesus fez ali, né? Mas depois ele encontra o homem novamente. Ele encontra o homem quando ele sai daquele tanque curado. Ele era paralítico, sai andando, pega a sua maca, sai andando. Jesus encontra com ele na sinagoga e diz: você não deve pecar mais. Não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Para que você não sofra uma condenação muito pior do que a paralisia que você estava enfrentando. Para que você não sofra a condenação eterna. Jesus faz aquele milagre para apontar para o verdadeiro milagre, que é conversão, que é perdão de pecados e que é vida eterna com Ele. E aí nós chegamos no versículo que nós lemos aqui, versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Esse perseguir aqui, no versículo 16, esse termo, ele também tem um significado de julgamento. No original dele aqui da Bíblia, esse significado também pode servir para julgamento, um julgamento negativo, quando você condena alguém, quando você julga alguém negativamente. Então os judeus passaram a julgar negativamente Jesus e persegui-lo por isso, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. A gente primeiro precisa entender que crime é esse que Jesus está cometendo. O que Jesus fez de errado para ele ser perseguido? Ou para ele ser julgado de maneira negativa, para aqueles judeus que estavam em volta ficarem ofendidos com o que Jesus estava fazendo. Vamos tentar entender isso juntos. Percebam que no versículo 1 aqui do capítulo 5, o texto vai falar o seguinte, que Jesus subiu a Jerusalém para celebrar uma festa, né? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. A maioria dos estudiosos entende essa festa aqui como a celebração do sábado. Existia uma celebração ali que era conhecida como a celebração do sábado. Sábado era um dia separado para descanso, para não trabalhar, para não exercer nenhum tipo de ofício. E existia uma celebração desse dia também nos períodos do ano. Isso era uma tradição judaica, muito conhecida ali naquele povo. E Jerusalém era o lugar de adoração e também era o lugar em que o povo se reunia para essas celebrações. E ali eles iriam para Jerusalém adorar no sábado, mas também celebrar esse dia, no outro dia, possivelmente. Aquelas tribos se reuniam, aquele povo se reunia em Jerusalém para adorar o Senhor como um só corpo. E Jesus está subindo para Jerusalém nesse período das festas. Então nós entendemos aqui que Jesus está num sábado subindo para Jerusalém. Ele chega lá, passa pelo tanque de Betesda, cura aquele homem e diz aquelas palavras para ele. Mas percebam que tem algo interessante na fala de Jesus, aqui no versículo 7 em diante. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Percebam, Jesus não mandou só aquele homem levantar. Ele disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Levantar já seria algo miraculoso. Aquele homem era um paralítico, ele não podia levantar por conta própria. Jesus fala: levante-se, e ele se levanta. Depois Jesus ordena para que ele pegue a maca e ande. E esse é o grande problema aqui desse texto. Além de Jesus ter escolhido logo o sábado, em 38 anos que aquele irmão estava paralítico, Jesus escolhe o sábado para curá-lo. Podia ter escolhido qualquer outro dia, né, da semana, em qualquer outro ano, mas ele escolhe especificamente o sábado e faz essa cura e realiza esse milagre. Ele manda aquele homem pegar a sua maca
E na tradição judaica, existia uma lei que dizia que nenhum homem poderia carregar a sua maca em dia de sábado. Isso era considerado algo como equivalente a um trabalho. Era uma das 38 ordenanças dos judeus, das tradições judaicas que emanavam da lei. Eles tinham um entendimento da lei e tiravam algumas tradições disso. Uma dessas tradições dizia para que ninguém carregasse a sua maca em dias de sábado. As pessoas que poderiam andar, obviamente, né? E aquele paralítico, depois de curado, ele toma a sua maca e ele anda assim como Jesus havia ordenado. Então o versículo 8 diz: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Aqui está reforçando o que nós já percebemos, né? Os judeus ficam chocados com aquela atitude. Eles veem um milagre, um homem que está paralítico há 38 anos, e eles chegam até esse homem preocupados com a sua lei que estava sendo quebrada, preocupados com aquela ordenança que estava sendo desobedecida, e trazem um juízo àquele homem. Por que você está carregando a sua maca, se você sabe que hoje é sábado e você não deveria fazer isso? Hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Mas ele respondeu, versículo 11, o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Esse é o grande problema da fala de Jesus aqui. Não só curar num sábado, não só melhorar a vida de alguém que estava há 38 anos sofrendo com a sua paralisia, mas mandar aquele homem pegar a maca, levantar e andar. E sob a palavra de Jesus, aquele homem fez aquilo. Sobre a palavra de autoridade de Jesus e de comando, pegue sua maca e ande. Aquele homem obedeceu e seguiu aquilo que Jesus tinha ordenado. Ele pegou a sua maca e andou, e por isso foi julgado. E a imagem de Jesus fica muito manchada no meio daqueles religiosos, porque Jesus sabia que ele não deveria fazer aquilo diante dos olhos daqueles homens que estavam ao redor. Mas ele tinha algo a ensinar. Nós temos que entender que quando Jesus faz algo, é sempre proposital. Isso para a nossa vida também. Quando algo acontece na nossa vida e que nós não conseguimos entender o significado profundo, imediato, nós não conseguimos entender o propósito de alguma coisa, nós temos que ter algo em mente como filhos de Deus, como cristãos. Nós temos que saber e confiar que Deus está fazendo isso propositalmente. Existe uma ideia em muitos aqui na igreja que existe uma parte da vida que Deus não alcança. Existe um setor da vida dos seres humanos que Deus não consegue controlar, que Deus não é tão soberano assim e que as coisas fugiram do seu controle. Tudo o que Deus faz é intencional e proposital. Você pode pensar que isso é muito cruel de se pensar, porque nós temos coisas ruins acontecendo, principalmente agora no mundo, pessoas morrendo, uma pandemia e tantas outras doenças e catástrofes que nós vemos por aí. O que nós temos que ter em mente, gente, é que Deus não perdeu a sua soberania, porque aos nossos olhos as coisas estão desandando. Não é porque aos nossos olhos as coisas não fazem sentido ou não têm um propósito justificável que Deus perdeu o seu controle, que Deus perdeu o seu poder sobre todas as coisas. Nós vamos ver o que ele está ensinando aqueles irmãos, aqueles homens aqui, né? Mas isso também é aplicado à nossa vida, para nós confiarmos em Deus, mesmo, como disse a música, né? Mesmo quando a gente não consegue enxergar. Para que Deus nos ajude a enxergar, mas muitas vezes nós não vamos. Muitas vezes você não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida, porque às vezes é sofrido, porque às vezes nós aprendemos na dor, né, Rufo? A gente conversava disso, né, essa semana. Às vezes Deus nos ensina na dor, na escola do sofrimento, e não faz sentido para a gente. Não faz sentido para a gente sofrer. Não faz sentido para a gente ter dor para aprender alguma coisa. Mas são os caminhos que Deus segue muitas vezes. E para aqueles homens não fazia sentido. Como é que Jesus pode trabalhar no sábado? E como é que Jesus pode mandar outra pessoa trabalhar no sábado também? Ele conhece a lei. Ele é um dos mestres, um dos rabis, chamado rabi ali por muitos, né? Por que Jesus fez isso, gente? Vamos ler de novo o versículo 16 para tentar entender nosso texto base. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Versículo 17, disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Essa é a primeira resposta de Jesus. O crime foi apresentado. Imagine que nós estamos num tribunal aqui e Jesus é o réu. O crime de Jesus foi esse.
Ele curou num sábado e ele ordenou àquele que foi curado para que tomasse a sua maca e andasse. E isso ia de encontro, isso ia contra aquelas regras que os judeus estavam instituindo sobre o dia de sábado. O dia de sábado, para quem não sabe, veio da lei de Moisés, em que ninguém poderia trabalhar nesse dia. Mas foi tirado alguns decretos, alguns mandamentos desse mandamento, que se tornou algo que fazia parte da tradição judaica. Essas 38 ordenanças eram um desses mandamentos extraídos do mandamento do sábado. Não se pode trabalhar. E eles incluíam carregar a sua maca como um tipo de esforço e trabalho que não poderia ser feito. E por isso Jesus está sendo cobrado. Jesus é o réu aqui. O crime está apresentado e a defesa de Jesus é essa. Meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Isso parece um pouco estranho para a gente, né? Quando a gente lê a resposta de Jesus, ela parece um tanto inofensiva. Vocês têm essa sensação também? Parece que esses judeus eles estão exagerando na sua reação à fala de Jesus, porque Jesus só está dizendo que ele faz o que o seu pai faz. Se o seu pai está trabalhando, ele continua trabalhando. Não há nada demais nessa fala de Jesus, a ponto desses homens reagirem dessa forma. Será que eles não estão exagerando? Será que o julgamento deles não está sendo exagerado e desproporcional? Como nós falamos lá no início, quando a gente é julgado de maneira desproporcional, quando alguém traz um julgamento negativo para nós, traz uma condenação, alguma coisa que a gente fez de maneira errônea, de maneira exagerada, isso é ruim para nós. Nós nos sentimos mal. Quando nós somos acusados de maneira desproporcional, você já sofreu isso com seu pai, com a sua mãe, com alguém na escola, na faculdade, algo que você não merecia, um castigo que você não merecia, talvez uma bronca, talvez uma chamada de atenção que você não merecia ouvir, mas que você ouviu de qualquer forma, e se defendeu da maneira mais branda possível, mais pacífica. Deixa eu dizer para vocês, esse não é o caso. O que Jesus está fazendo aqui é piorar a situação dele diante dos judeus. Jesus não está amenizando com palavras tranquilas, mansas, falando algo simples de entender, algo bem raso. Jesus está reafirmando o que aqueles homens estão suspeitando, e ele está piorando a sua situação. E eu explico por quê. Ele diz para aqueles homens: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: Deus trabalha no sábado. O mandamento é feito de Deus para o homem. Deus deu o sábado para o homem descansar. Ele concedeu o sábado lá no quarto mandamento, dos 10 mandamentos, o quarto é: guardarás o dia de sábado, e você não vai trabalhar nesse dia, você não vai se esforçar nesse dia, esse é o dia do Senhor, esse é o dia que o Senhor separou. No 7º dia da criação, vocês se lembram, Deus também descansou, e esse é o argumento lá de Êxodo, capítulo 20. O descanso de Deus, o descanso do povo lá, refletido nos 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20. Jesus está dizendo o seguinte: Deus continua trabalhando no sábado. Deus continua trabalhando todos os dias. A lei é aplicada para os homens, a lei é aplicada para o povo de Deus, que subscreve aquela lei, mas não é aplicada a Deus. Deus continua trabalhando incessantemente, e Ele não para e não se cansa. E Jesus dizendo, eu também continuo trabalhando. Se o meu pai trabalha, eu também trabalho. Percebem que a lei é aplicável ao homem, ao ser humano. E Jesus está se colocando aqui num patamar acima. Jesus está dizendo, a lei é para vocês. A lei é aplicável para aqueles que estão debaixo dela. Eu sou o próprio autor da lei. Eu sou aquele que estava no monte com Moisés, diante dele, dando as ordens, as leis e os mandamentos. Eu sou aquele que estava no princípio, criando todas as coisas. Eu sou o responsável por haver um povo escolhido por Deus, chamado povo judeu ou povo de Israel. Jesus está aqui se igualando a Deus, se colocando no mesmo patamar de Deus Pai, e dizendo, se o Pai trabalha, o seu Filho também trabalha. Eu sou o Filho divino e eterno do Pai. Eu sou a segunda pessoa da Trindade, do Deus Trino. Eu faço parte desse Deus, dessa natureza divina. E aqueles homens entenderam isso de imediato. Por isso que eles ficaram loucos. Você imagina alguém no nosso tempo falar isso? Falar, se Deus está trabalhando, eu também estou. Porque só nós podemos trabalhar no dia que todos descansam ou deveriam descansar. Porque nós, diante dessa lei, podemos dizer que continuamos trabalhando até o dia de hoje, porque essa lei não está sobre nós. Nós a instituímos.
Jesus está acima da lei e acima dos mandamentos. Ele é o autor dos mandamentos. E é isso que ele está reivindicando diante desses homens aqui. E agora vocês entendem a revolta. Por que aqueles judeus ficaram loucos? Peraí. Será que esse judeu está dizendo isso mesmo? Será que esse rabi, esse mestre, está dizendo que ele é o próprio Deus? Ele está se igualando ao Deus Pai, ele está se igualando ao Deus dos patriarcas, ao Deus que criou todas as coisas. Ele está se colocando no mesmo patamar de Deus. Esse homem está blasfemando. Ele vai ser preso e vai ser morto pelo pecado de blasfêmia. Ele não pode continuar livremente andando por aí ensinando essas coisas. Por isso aqueles judeus julgaram ele negativamente e condenaram e perseguiram. Porque Jesus está reivindicando para si a natureza divina. Ele está dizendo, em outras palavras, eu sou o próprio Deus, o Filho eterno do Pai, e faço parte da natureza divina. Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu estou trabalhando também. Eu também estou trabalhando. Outra coisa que é interessante nessa resposta de Jesus é, ele e o Pai estão trabalhando até hoje. Mas desde quando eles estão trabalhando? Porque até hoje nós entendemos que Deus não para de trabalhar. Mas desde quando Deus não trabalhava? Desde quando Deus começou a trabalhar nesse sentido que Jesus está aplicando aqui? Porque um até, ele pede um desde, né? Se nós falamos que nós trabalhamos até hoje, significa que houve um início, houve um ponto de partida. Um momento em que Jesus e Deus, o Pai e o Espírito Santo trabalhavam em favor do homem, trabalhavam em favor da sua criação. Nós sabemos o que Jesus está se referindo aqui. Ele está dizendo que Deus criou todas as coisas perfeitas. Ele está dizendo que Deus criou o mundo todo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Ele desfrutou da sua criação. Ele está apontando lá para Gênesis, vocês lembram da história? Deus cria tudo em 6 dias. No 7º dia ele descansa. Mas ele não se cansa. Vocês sabem aqui que Deus não se cansa. Deus é perfeito. Esse descansar ali em Gênesis aponta muito mais para um deleite e governo da sua criação. Deus senta no trono para governar a sua criação muito boa, como ele mesmo define. A criação era muito boa e ele está sentado no trono, reinando e governando sobre a sua criação e desfrutando, e aproveitando e alegremente reinando sobre aquilo que ele criou. Ali é um descanso nesse sentido pleno, eterno. A gente pensa em descanso como deitar na rede, né? Para a gente descanso é deitar na cama, é relaxar. Para Deus descanso também envolve trabalho, mas envolve muito mais governo e deleite e desfrute. É quando nós aproveitamos o trabalho que fizemos. É quando nós desfrutamos de algo que nós fizemos com as nossas próprias mãos. O descanso lá em Gênesis aponta para isso. Mas o que aconteceu lá em Gênesis? Vocês se lembram? Adão e Eva pecaram. O pecado entrou no mundo. O ser humano desobedeceu a Deus e todos agora, a partir de Adão e Eva, pecaram e carecem da glória de Deus. Todos agora nascem nessa nova realidade, nessa realidade quebrada e caída. Numa realidade que todos nós somos pecadores e que não conseguimos dizer não para o pecado mais. Agora nós somos escravos dos nossos próprios desejos e esses desejos nos conduzem a caminhos que não agradam a Deus. Lá no Éden, lá no princípio de tudo, a nossa natureza ela foi manchada, foi corrompida, o mundo foi quebrado. E desde então, Deus começa a trabalhar para consertar isso. Deus começa a trabalhar para reparar essa quebra. O sentido que Jesus está aplicando aqui é que, desde a queda, Deus trabalha em favor daqueles que Ele separou para si. Jesus, como o próprio Deus, trabalha em favor do seu povo. Desde que tudo se desmoronou, desde que tudo caiu por terra. Ele está dizendo que Deus não para de trabalhar um segundo sequer, desde o pecado do homem, para trazer redenção e salvação novamente, e para que nós pudéssemos desfrutar novamente de um Shabá eterno, de um descanso eterno da alma, para que nós possamos resgatar essa realidade escatológica dos últimos tempos, uma realidade que nos aguarda um dia de não conviver mais com o pecado, não conviver mais com frustrações, com dores, inclusive com doenças, paralisias. Quando Jesus realiza essas curas aqui, como no tanque de Betesda, Ele está apontando para o que há de vir, Ele está apontando para o futuro. Um dia Deus curará todos os doentes. Um dia haverá um tempo em que todos aqueles que são deficientes, todos aqueles que sofrem, não chorarão mais.
não sentirão mais dor. Por isso nós podemos entender os milagres de Jesus, todos eles, de alguma forma, como escatológicos, ou seja, apontando para os últimos tempos, apontando para um reino que virá e que ele está ali para inaugurar. É isso que aqueles judeus não entenderam. Jesus está inaugurando um novo tempo, que nós conhecemos aqui como o já e o ainda não. Já porque Jesus já veio, já morreu pelos pecados, já ressuscitou e voltou ao Pai, mas ainda não voltou para resgatar a igreja. Nós já estamos salvos, já fomos justificados, já estamos sendo santificados, mas ainda seremos glorificados com o Pai. Já e ainda não. E Jesus veio começar a inaugurar esse tempo. Como é que ele veio fazer isso? Ele veio fazer isso através do seu próprio sangue. Ele veio morrer por pecadores. E é interessante como esse tribunal aqui ele é um pouco confuso, porque Jesus é o réu. E quando ele tem a palavra, como o próprio advogado de defesa, ele piora a sua situação nesse tribunal. E vocês vão ver aqui no decorrer do texto, nas próximas pregações, que Jesus faz mais do que isso. Ele passa a acusá-los. Ele passa de réu a advogado. Ele agora diz: eu trabalho porque o meu Pai trabalha, porque eu sou o próprio Deus, em outras palavras. E vocês não conhecem o Deus que vocês servem. Porque se vocês conhecessem esse Deus, vocês me conheceriam. Porque aquele que não conhece o Filho, não conhece o Pai. Porque se vocês dessem ouvidos a Moisés, que é o pai de vocês, aí vocês me reconheceriam como Deus. Nós vamos ver isso na próxima pregação aqui em João. Jesus reverte o placar. Jesus muda completamente o tribunal ali. Ele era o acusado, agora é o acusador. Ele era o réu, agora é o advogado. Que está mostrando o pecado para aquele povo e dizendo: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se converter. Porque o tempo é pouco. Porque o meu ministério e a minha missão está chegando ao fim. Esse é o sentido de qualquer milagre de Jesus. Esse é o sentido de qualquer atitude de Cristo aqui, principalmente aqui no Evangelho de João. Tudo que Jesus faz está apontando para a sua obra redentora. Todas as palavras, todas as curas, todos os ensinamentos, tudo isso, no fim das contas, está apontando para a sua missão principal na terra. Jesus não cura ninguém por curar. Nós já falamos disso, né? Aquele paralítico estava paralítico há 38 anos. Ele poderia ser curado no outro dia, mas Jesus tinha algo a ensinar a respeito de um dia específico. Ele é maior que o dia. Ele instituiu o dia para o povo, mas ele não está submetido à lei daquele povo, porque ele é o Deus da lei. E ele está inaugurando um tempo que aponta para um sábado eterno, que aponta para um descanso da alma, que ele mesmo inauguraria com seu sacrifício. Hebreus vai ensinar isso para nós, que a morte de Jesus nos proporcionou o descanso da alma. Quando nós morremos com Cristo, ou seja, quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos que Deus é Senhor, quando nós cremos que Jesus nos salvou, nós desfrutamos desse descanso. E também esperamos o descanso pleno e eterno, que é o dia que nós não teremos mais sofrimento, que é o dia que nós estaremos com Deus Pai, Filho e Espírito, que é o dia que nós vamos desfrutar da presença de Deus plena e eternamente. Enquanto esse dia não chega, nós já desfrutamos de alguma paz, nós já desfrutamos de algum descanso. Existe um paralelo bem interessante nesse texto entre o que está acontecendo aqui e a história do filho pródigo. Vocês lembram da história do filho pródigo? O Felipe esteve pregando há pouco tempo aqui essa história, né? É uma parábola que Jesus conta de um filho que saiu, falou: pai, me dá minha herança que eu quero curtir a vida. E o pai dá o que era de direito para aquele filho. Estou resumindo a história, né? E ele aproveita, se esbalda. Mas acaba que o recurso vai acabando. E ele começa a passar necessidade. E chega um momento que ele começa a dormir e comer com os porcos. Porque o dinheiro acabou, porque o recurso acabou. E porque agora ele está passando uma situação de miséria. E ele pensa: poxa, era tão melhor lá na casa do meu pai, em que eu comia com fartura, e que eu tinha tudo do bom e do melhor, e eu abri mão disso, para viver a minha vida, para me tornar independente dele. E o filho pródigo, por isso que é pródigo, ele volta. E o pai o recebe de braços abertos. O pai fala: volte, vamos celebrar, vamos fazer uma festa. Coloca um anel no seu dedo. Fim de tarde no portão, para quem conhece o Stênio, né?
Essa música aí, depois você pesquisa, que é a história do filho pródigo. E o pai recebe de braços abertos. Mas a história não termina aí. O irmão mais velho chega para o pai e fala, olha, um instantinho, eu estou aqui com o senhor sempre. Eu nunca saí daqui. Eu sempre faço o que o senhor pede. Eu sempre fui um filho obediente. Eu nunca saí, peguei a minha herança e fui embora. Como esse filho que voltou agora. Por que você está fazendo uma festa para o filho que foi embora, o rebelde, se eu estou sempre aqui? E eu não recebo nenhuma honra. Eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? A gente teria que ler o texto para saber o que está literalmente. E aí o pai vira para aquele filho e diz, meu filho, a minha alegria é com aquele que foi resgatado. Você está sempre comigo. Mas a alegria maior é quando um pai resgata um filho da perdição. É quando um filho que estava morto se faz vivo novamente. É quando nós conseguimos resgatar alguém que estava perdido. Em outras palavras, por que você não está se alegrando também com isso? O paralelo que algumas pessoas fazem com o texto que nós lemos aqui é que Jesus acabou de curar um homem que está há 38 anos paralítico. E aqueles que estão ao redor sabem disso. E eles não conseguem ter um mínimo de empatia com a situação daquele homem. Depois de 38 anos, imaginem, gente, ele levanta, pega a sua maca e vai embora feliz. Ele não podia andar e agora ele está andando. Depois disso, Jesus fala, não peque mais. Aponta para uma salvação da alma daquele homem, um arrependimento real de pecados, para que ele tenha não só as pernas, não só a sua saúde física, mas também a vida eterna com Deus. Algo maravilhoso aconteceu ali, e aqueles homens estão preocupados com religião. E aqueles que estão ao redor estão preocupados com as suas tradições. Estão preocupados de que forma vão acusar aquele que está curando e pregando o evangelho. É como se fosse o irmão mais novo. O irmão mais velho, né? O irmão mais novo foi curado. O irmão mais novo foi resgatado, foi trazido. Não era para você estar se alegrando com a alegria dele. Não era para aquele povo judeu estar maravilhado diante dos pés do Senhor, pedindo a Ele para que curasse as suas almas, para que mostrasse o caminho a Deus, para que mostrasse o caminho da salvação. Não é isso que eles fazem. E isso tem uma aplicação tão grande para nós. Não só para nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram, isso também é um mandamento da palavra, mas muito mais profundo que isso. Com o que nós estamos preocupados na nossa caminhada com Deus? Jesus não cura ninguém por curar. Jesus não faz milagres como fins em si mesmos, mas Ele aponta para uma salvação da alma. Ele aponta para um arrependimento de pecados. Com que nós estamos preocupados sentados nesses bancos aqui? Alguns aqui se preocupam com a saúde física, e isso é justificável. Nós temos que nos preocupar com nós mesmos. Nós temos que nos preocupar com a saúde dos nossos pais, dos nossos avós, os grupos de risco agora na pandemia, né? Nós temos que nos preocupar, sim, em ter uma vida financeiramente estável. Nós temos as demandas e preocupações dessa vida. Qual emprego você vai ter? Você quer comprar um carro e quer ter um bom carro para levar a sua esposa, seu esposo, para levar os seus filhos futuros? Ou quem sabe uma casa legal para você receber os seus amigos? Tudo isso é louvável. Tudo isso é compreensível. Mas com o que nós estamos realmente preocupados? A primeira aplicação é o que importa para nós: cura física, bens materiais ou salvação das almas. Segundo, nós que estamos na vida da igreja, nós que estamos vivendo o evangelho dia após dia aqui na igreja, congregando, em comunhão, nós podemos nos pegar nessas amarras da religião. Podemos nos ver presos com essas preocupações operacionais da vida da igreja. Isso pode se disfarçar de diversas formas. Isso pode se manifestar de diversas maneiras. Nós podemos nos tornar religiosos rapidamente, preocupados com o cumprir de regras e não julgando segundo a reta justiça. Imaginem seres humanos virando para Deus e dizendo que Deus está descumprindo a sua própria lei, que Deus está infringindo a sua própria regra. Você pode pensar que esses judeus eram arrogantes, petulantes, mas nós fazemos bem parecido. Alguns têm se sentido melhores do que outros, têm se colocado acima, talvez por vestir um terno aqui na igreja, talvez por pegar um microfone e ensinar, cantar, tocar um instrumento, ou quem sabe por ser frequente,
ou por falar um evangeliquez, se portar como crente. Percebam que não é isso que Jesus está preocupado. E não é esse Jesus que se apresenta em João. O Jesus que se apresenta em João é aquele que aponta para o fim das coisas. Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. É nele que começa a salvação e é nele que termina. Lá em Romanos 3, Paulo vai dizer que não há lugar para orgulho no reino de Deus, porque Deus fez tudo para todos. Nós, pecadores, Ele, Salvador. E se o Pai está trabalhando, Jesus também está trabalhando. Para nós concluirmos, a sensação que dá aqui nesse texto, muitas vezes, até o versículo 18 que nós lemos aqui, né? Meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. A impressão que dá nesse texto, em textos como esse, é que Jesus está quase que implorando para aqueles que estão ao seu redor enxerguem da maneira que deveriam enxergar, para que eles possam desfrutar do prazer que é caminhar com Deus. Mas parece que aqueles homens não querem isso. Parece que eles não querem desfrutar daquilo que Jesus está oferecendo. E mal sabem eles que nesse tribunal Jesus vai ser condenado novamente. Vocês lembram da história lá com Pilatos, né? Jesus é condenado à morte. A perseguição, ela tem sucesso, ela começa aqui, mas ela tem sucesso lá em Pilatos. Que Jesus é condenado à morte porque conta mentiras, porque prega heresias, porque fala blasfêmias. E ele é condenado à morte de cruz, que é a mais terrível das mortes para aquele povo. Mas é através dessa morte que ele vai inaugurar esse sábado. Que ele vai convocar um povo para desfrutar desse descanso eterno. E aqueles religiosos parece que não querem desfrutar disso. Uma das aplicações que eu pensei em fazer para esse ponto aqui do texto, é algo que a gente viveu um pouco aqui na nossa igreja. Parece que Deus está nos convidando a desfrutar de um deleite profundo na sua palavra, de uma comunhão maravilhosa, de uma presença dele diariamente, com perdão após perdão, misericórdia sobre misericórdia, e alguns rejeitam isso, por uma série de regras e por uma série de tradições. Nós temos que tomar cuidado para não sermos seduzidos por isso. Porque Deus está nos convidando não a uma vida de sofrimento. Há sofrimento na vida, com certeza. Há dores, há lutas. Jesus fala em carregar a cruz. Mas Deus não está chamando a uma vida de sofrimento de maneira definitiva, entenda o que eu estou dizendo. Ele está dizendo que no mundo vocês terão aflições, nós teremos sofrimentos no mundo, mas Ele venceu o mundo e não foi à toa. Foi para que nós lembrássemos que os sofrimentos não param por aqui. Porque se nós não formos curados nessa vida, se aquele paralítico continuasse paralítico para o resto da vida, ele teria a salvação do seu corpo e da sua alma um dia com Cristo, se arrependesse dos pecados. Jesus não está tão preocupado assim com o corpo daquele homem, mas ele cura como um vislumbre daquilo que acontecerá um dia. E diz, o problema maior não é o seu corpo, é a sua alma. Não peque mais. A mensagem é uma mensagem de santidade e conversão. Por isso ele nos chama a essa vida. O convite para todos nós aqui, para aqueles religiosos é, venham, bebam da fonte de água viva. Vocês vão sofrer sim, mas vão estar em paz. Vocês vão ter dias de falta de paz também, mas vocês sabem que um dia não terão mais sofrimento. Em Cristo nós temos esperança, em Cristo nós temos confiança. E o que esse mundo oferece? Oferece para nós cisternas que não retêm água, buracos que a gente não consegue acumular água para beber no deserto, quando dá sede. Essa analogia lá de Jeremias 2. 2 pecados cometeu o povo, abandonou um manancial de águas vivas e cavou para si cisternas. São buracos no chão, rachados, que não retêm água. E quando você tiver com sede, você vai beber areia. É isso que esse mundo oferece. Areia ao invés de água, para a sede da nossa alma. E alguns têm bebido dessas fontes. Por isso o meu convite é o mesmo de Jesus aqui nesse texto. Venham provar. Venham desfrutar daquilo que Jesus está inaugurando com a sua morte e ressurreição.
Ele está inaugurando um novo tempo no seu evangelho. Você não precisa ser santinho ou melhor do que ninguém. Deus vai te santificar. Você não precisa entrar aqui na igreja com a sua vida toda correta e com uma conduta ilibada, porque nenhum de nós aqui tem, mas nós estamos caminhando rumo a esse alvo. E quem nos capacita é o Espírito. Porque alguns têm essa ideia, né, de que vão para a igreja só quando tiverem tudo certo. E o convite a Jesus é: venham, bebam da fonte, creiam em mim, creiam que eu sou igual a Deus, que eu sou o próprio Deus. E que o próprio Deus sofreu na cruz do Calvário para inaugurar um novo tempo e para vocês desfrutarem do real significado do sábado do mandamento. É disso que se trata o sábado. É disso que se trata o descanso lá em Gênesis, o dia que nunca acabou. Percebam que todos os dias tem tarde de manhã, tarde de manhã, tarde de manhã, mas sábado não, porque sábado não acaba. O sábado ainda está em aberto. Jesus é o cumprimento do mandamento. Hebreus capítulo 4 vai falar disso. Ele é o descanso daqueles que creem. Nós podemos desfrutar desse descanso hoje. O meu convite para vocês é para que vocês creiam em Jesus. É para que vocês creiam em Deus. E se arrependam dos pecados. Todos vocês são pecadores, eu também sou. Mas nós temos salvação. Nós temos esperança em Cristo. Se você passa um dia sem mentir, um dia sem pensar algo errado, um dia sem enganar alguém, você não está em paz com Deus, você está em guerra. E não tem como ter descanso se nós estamos em guerra com o ser mais poderoso de todos os tempos e de todas as eras. Se você está em guerra com Deus, você já é um derrotado. Deus é justo, o salário do pecado é a morte. Se nós pecamos, se nós infringimos os mandamentos de Deus, se nós não cumprimos a sua vontade, nós vamos sofrer aquilo que nós estamos pedindo. E nós só conseguimos fazer isso por conta própria. Mas Deus resolveu o nosso problema. E Ele nos oferece um descanso eterno. Tem uma música, né? Não precisa morrer para ver Deus, né? Um jargão que é usado por aí. Isso é muito verdade. Em vida nós podemos ver a glória do unigênito vindo do Pai. Basta crer. Amém? Vamos orar. Feche os olhos.